Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17. Assim está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 12 características da vida cristã. Nós encontramos na expressão deste versículo, Paulo situando o homem, a mulher, o jovem, a criança, a pessoa, uma vez alcançado por Jesus, através do convite que ele faz a todos, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então nós observamos este convite quando as pessoas são direcionadas pelo Espírito Santo mediante a pregação da palavra da fé, do Evangelho, geradora de fé, elas aproximam-se de Cristo, Ele liberta, transforma, perdoa, purifica e faz dela uma nova criatura. A condição para ser uma nova criatura é estar em Cristo. Este é o ponto-chave. Se não estiver em Cristo, não tem como ser uma nova criatura, porque através de Cristo todas as coisas se fazem novas. E, portanto, aqui o apóstolo disse que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É como se a pessoa tivesse nascido naquele momento, é uma nova pessoa, uma nova criatura. Esta é uma característica primordial da identificação com o Senhor Jesus, ou seja, o cristão com o Cristo a quem ele serve, adora, bendiz e glorifica. Então todas estas coisas novas passam a ser uma realidade na vida desta pessoa. Por quê? Porque a pessoa no estado de pecado e no mundo, ela está submissa, sujeita e lhe é imposta, por conta do peso do pecado, a agir e viver de determinada maneira, que não condiz com a vontade de Deus e com os princípios do reino dos céus. Então, quando esta pessoa chega-se a Cristo e passa por este processo da transformação, da libertação, da salvação, e gera-se o novo nascimento, nascido da água e do Espírito, então passa a ser uma nova criatura. A condição é que ela esteja firmada em Cristo. Assim como a palavra de Deus diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui eu li: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não diz vai ser, mas diz é, torna-se no presente uma nova criatura. E o que acontece? As coisas velhas passaram, ficaram para trás. E tudo se fez novo. Um novo Senhor, um novo caminho, um novo padrão, uma nova orientação, um novo posicionamento, uma nova visão, um novo sentimento, uma nova vontade, enfim, tudo se torna novo na vida da pessoa. Então, ela passa a ser uma nova criatura em Cristo. E como nova criatura, todas as expressões da vida vão ser nova.
porque agora em Cristo nós estamos em novidade de vida. É isso que Paulo deixou escrito lá em Romanos. Novidade de vida. Quer dizer, a vida velha, cansada, pesada, maculada, ficou para trás. Agora em Cristo, uma nova experiência, uma nova vida, uma vida ligada a Deus espiritualmente, debaixo de promessas do Senhor e propósitos que ele estabeleceu à vida de cada um. Então, neste termo, a nova criatura vai se expressar de maneira nova, porém diferente do que era antes. Então, dentre esta maneira nova, ou os princípios que agora vão reger a vida cristã, que nós chamamos de características, nós vamos falar sobre vários deles. Existem uma enormidade na Escritura, mas pelo menos estes são aqueles que consideramos assim como que centrais, estas características. Então, a primeira característica, depois de estar em Cristo, tendo sido liberto, transformado, perdoado, purificado, regenerado, justificado diante de Deus, estas características devem começar a se expressar através daquela vida. O comportamento, as ações, os relacionamentos, em tudo que fizer, os posicionamentos que for ter a partir de então, a partir do encontro com Jesus, eles são totalmente diferentes dos anteriores. Então, em primeiro lugar, nós vamos encontrar a primeira característica desta vida cristã, vida em Cristo, é que a nossa vida deverá ser conhecida ou demonstrada como uma vida de submissão. Se outrora nós estávamos submissos, subjugados ao poder das trevas, ao príncipe do mal, agora liberto, nós temos que sujeitar-nos a Cristo. Sujeitar-nos é colocar-se sob o domínio do Senhor. Deixar Ele dominar, dirigir e orientar a nossa vida conforme seja a sua vontade. Então, isto é a submissão. Tiago, escrevendo na sua epístola, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar-se, colocar-se em sujeição, colocar-se debaixo da orientação do Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a primeira característica da vida cristã. É uma vida de submissão. Submissão para que possa, então, desfrutar de tudo quanto pode advir deste relacionamento e desta vida de submissão. A segunda característica da vida cristã, nós encontramos, é que passa a ser uma vida com uma crença firme e inabalável, porque a própria Escritura afirma: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, esta crença na vida cristã, ela é muito necessária, porque através das convicções é que todas as demais características na vida cristã vão se desenvolver. O ponto deve estar centrado em Deus pela fé. Então, é uma vida de fé, crença, convicção diante do Senhor. Uma fé firme e inabalável em Deus. Terceira característica desta vida cristã, nós encontramos que ela é uma vida de testemunho. Uma vez que nós passamos pelo processo da
salvação, regeneração, libertação, justificação, adoção. Estamos servindo a Deus, nós somos uma testemunha real, uma testemunha viva do poder de Deus. E ao termos estas experiências pessoais, nós nos tornamos da parte do Senhor agora uma testemunha, ou seja, nós vamos anunciar que em Jesus há uma nova vida. E esta nova vida vai desempenhar-se através das características que lhe são próprias. Como primeira característica, uma vida de submissão. Como segunda característica, uma vida de uma fé firme e inabalável. Terceira característica, uma vida de testemunho. A pessoa não somente vai demonstrar com a vida que houve uma mudança, mas também, através das palavras, ele vai testemunhar, ele vai contar como aconteceu e como ele está vivendo aquele momento. Então é a prática do testemunho cristão. Não é possível existir um cristão que não tenha um testemunho. Ele tem o testemunho da vida, o seu procedimento, e ele tem o testemunho através da palavra. Agora, o testemunho deve condizer com as palavras, e as palavras devem condizer com o testemunho. Não se pode testemunhar ou pregar uma coisa e viver outra, porque isso não dá sintonia, não há concordância, e, portanto, a pessoa vai observar e vai dizer: a sua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Então, isso significa que as palavras podem ser até bonitas e convincentes, mas a vida depõe contra elas, porque a vida não demonstra aquilo que as palavras dizem. Então, é melhor viver do que falar. Mas a condição diante de Deus é viver e testemunhar aquilo que vive, à luz do que está registrado na palavra de Deus. Então, esta é a terceira característica de uma vida cristã. É uma vida de testemunho. Uma vida que as pessoas olham e vê mudança. Ouvem o que diz e confirmam com a prática de vida. A quarta característica da vida cristã é uma vida de negação, de renúncia. Renunciar a si mesmo. Abrir mão do governo, do domínio sobre a vida e colocá-lo diante do Senhor Jesus. Ele agora é Senhor e nós somos servos. Então o servo deve estar totalmente entregue, abrindo mão por meio da renúncia para se colocar em disponibilidade diante do Senhor. Então, esta vida de renúncia vai trazer uma maior identificação. Lembre que nós já falamos sobre submissão e agora estamos falando sobre renúncia. Porque se não abrir mão das coisas e da própria vida para viver a vida oferecida por Jesus, a vida nova e tornar-se uma nova criatura, não tem como estas características da vida cristã se desenvolver naquela vida, porque ela não teve a renúncia. Ainda mantém algumas coisas que dominam o interior. Então, em quarto lugar, é uma vida de renúncia. Renunciar. Quinto lugar, passa a ser também, agora, uma vida de vigilância. E foi Jesus e os apóstolos quem mais ensinaram sobre a vigilância, ensinando a vigiar, a ser prudente, a estar atento, observar tudo, procurar ouvir e discernir. Então, a vigilância, ela vai manter-nos em atitude de despertar, de prudência,
para não ser enlaçado ou enganado por qualquer que seja a situação. Vigilância é manter os olhos abertos e ficar atento a qualquer sinal para saber por onde se caminhar e dirigir. Então, uma vida de vigilância. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, este é a quinta característica da vida cristã. É uma vida de vigilância. A sexta característica, uma vez que estamos em Cristo e precisamos conhecer mais a respeito dele, também pela experiência, mas mediante o que temos relatado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, o nosso manual de fé e prática. A nossa única regra de fé e prática é a poderosa, inerrante palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, precisamos ter uma vida de meditação, de leitura, meditação, comparação. Através da leitura, nós tomamos conhecimento do que a palavra de Deus está falando. Através da meditação, nós internalizamos aquela experiência, aquele ensinamento que está sendo transmitido pela palavra de Deus. Então, meditar significa ficar atento aos detalhes, às lições que se pode tirar daquela leitura. Isto é possível através da meditação. E a meditação, ela vai se solidificando no nosso interior e a palavra de Deus vai sendo ali, então, entesourada. Então, é uma vida de meditação. Meditar é pensar a respeito. É procurar viver aquela experiência que ali está registrado dentro do propósito de Deus. Mas, em sétimo, a sétima característica será também uma vida de oração. É o binômio palavra e oração, inseparável. Porque o que nós lemos e meditamos na palavra, quando nós vamos à oração, nós apresentamos diante do Senhor e como estamos submissos a Ele e abrimos a mão através da renúncia, nós estamos aptos para então sermos transformados mediante a palavra de Deus, que ela se torne uma prática comum da nossa vida. Então, a oração é o momento de falar com Deus, o diálogo, a conversa, apresentar as nossas necessidades e problemas e deixar Ele habitar em nós e nos transformar segundo o propósito da sua vontade. Então, em sétimo lugar, é a sétima característica, da vida cristã, é uma vida de oração. A oitava característica que nós atentamos dentro daquela expressão nova criatura é precisando estar em Cristo. Estando em Cristo, é nova criatura. Sendo nova criatura, essas características vão começar a aparecer na vida cristã. A oitava característica é que passará a ter uma vida de obediência. Então, através da submissão, da renúncia, da leitura bíblica, da oração, vai ter também a obediência, porque vai estar aliado ao ensino da palavra de Deus, e a palavra do Senhor diz que não somente ouvir, mas praticar, ou seja, obedecer. E a Escritura ainda nos afirma que é melhor obedecer do que sacrificar. A nona característica da vida cristã é também uma vida em franco crescimento. Como é que começamos? Quando chegamos à fé em Cristo, somos como uma criança. João, o apóstolo, chama de filhinhos.
Pedro chama de meninos novamente nascidos. E nesta condição, nós precisamos nos alimentar do leite racional, não falsificado, para que através dele tenhamos o crescimento espiritual equilibrado dentro da vontade do Senhor. Então, a vida de crescimento. O crescimento vai mostrando o seu progresso de tempos em tempos. Então, começa-se como menino, como filhinho, como uma criança, com leite, depois já passa para o manjar, depois para alimentos mais sólidos, depois para experiências mais profundas com Deus. Isto tudo vai solidificando e nutrindo o crescimento da vida cristã. Crescimento na fé, crescimento na experiência, crescimento na submissão, crescimento na renúncia, crescimento na oração, crescimento na vida de obediência. Então, isto é um ciclo que vai afetar todas as características da vida cristã. A 10ª característica é que esta vida, conforme disse a princípio, ela está em Cristo. Então, é uma vida centrada ou centralizada em Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Então, nós encontramos como 10ª característica da vida cristã, é uma vida centralizada em Cristo. Ou seja, Cristo é o centro da nossa vida. Por isso é que as demais ações que se desempenham na nossa vida, elas são seguras e certeiras, porque quem está comandando a nossa vida é Cristo, que está no centro da nossa vida. Por isso, Salomão deixou escrito: Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observe os meus estatutos. Então, quando este coração está colocado em Cristo, ele então passa a reger a nossa vida de acordo com o seu propósito. 11ª característica da vida cristã é que, em razão destas anteriores, nós agora estaríamos preparados, habilitados, capacitados para também cooperar através do trabalho, ou seja, trabalhando com Deus e por Ele. O trabalho que vamos realizar dentro daquilo que o Senhor concedeu a cada um de nós. Eu sempre faço citação de um hino da harpa cristã, o hino 93, que diz que para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Então, na vivência cristã, dentro dessas características, nós vamos ter também uma vida de trabalho em sintonia com a vontade de Deus. Nós seremos cooperadores e trabalharemos na obra do Senhor, no lugar e no trabalho que Ele designou para cada um de nós. Então, esta é a 11ª característica da vida cristã. E a 12ª e última é uma vida de esperança em Deus, porque a Escritura está recheada de promessas, tanto para o presente quanto para o futuro. E isso desperta e cria em nós a esperança e a expectativa de aguardar, de crer, de esperar o cumprimento do que diz a palavra de Deus. Então, essa 12ª característica é uma vida de esperança em Deus. Deus quer ver a nossa esperança dinâmica, viva, realizada na presença dele. Uma esperança saudável, não doentia, frustrada. Não, a esperança em Deus é viva, é poderosa e é uma característica da vida cristã. Então, observamos aí
12 características da vida cristã. Ou seja, uma vez que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sendo nova, todas as coisas passam a ser novas na vida. E elas vão se fundamentando como características para uma vida cristã. Uma vida rendida, entregue nas mãos do Senhor para servi-lo e trabalhar em função da sua obra. Então nós vimos aí a primeira característica da vida cristã é uma vida de submissão. A segunda, uma vida de uma fé firme e inabalável. Terceira, uma vida de testemunho. Quarto, uma vida de renúncia. Quinta, uma vida de vigilância. Sexta, uma vida de meditação na palavra. Sétima, uma vida de oração. Oitava, uma vida de obediência. Nona, uma vida de crescimento. Décima, uma vida centralizada em Cristo. 11ª, uma vida de trabalho com Deus e para Deus. E 12ª, uma vida de esperança. Então, que possamos, na nossa vida, demonstrar estas características que são próprios de quem está em Cristo e é uma nova criatura, está a desfrutar a vida com abundância, a salvação presente e a promessa da vida eterna com Cristo. Que isto possa nos encorajar e despertar para viver à luz do que a palavra de Deus nos mostra nesta ocasião. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.